Bom, pessoal, a gente está aqui com o Luiz. A gente vai iniciar a nossa entrevista, né, um bate-papo com ele aí sobre o plano de marketing. Luiz, primeiramente quero te agradecer pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, né, compartilhando seus conhecimentos. E eu gostaria que, antes de mais nada, você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sua trajetória, é, sua carreira, seus hobbies, se você tiver, qualquer coisa. Pode falar com a gente aí, fica à vontade. Perfeito, Igor. Meu nome é Luiz Otávio Petri, eu sou jornalista de formação, me formei pela Uniub, sou fundador da agência Midiática Marketing, com uns 12 anos de mercado, e também sou pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Bacana, muito bom. Especialista no assunto, então. Bom, Luiz, a nossa primeira pergunta é a seguinte: como você definiria o plano de marketing e qual a diferença dele para uma simples estratégia de divulgação? Perfeito, vamos lá. O que a gente generaliza como plano de marketing, na teoria, ele tem o nome de PEM, que é o Planejamento Estratégico de Marketing. Né? Ele é um documento, ele é um trabalho desenvolvido para direcionar as ações mais a médio e a longo prazo. Né? E as estratégias de marketing, elas precisam estar planejadas, previstas dentro desse planejamento estratégico de marketing a longo prazo. Eu separei aqui para conversar com vocês até um livro que a gente estuda lá na pós-graduação que fala exatamente sobre o planejamento estratégico de marketing. Esse estudo, essa consultoria que a gente faz mais a longo prazo. A título de exemplo, recentemente, nós aqui da agência midiática desenvolvemos 2 planejamentos estratégicos de marketing para 2 clientes. É uma consultoria de no mínimo 6 meses e ela vai prever futuro, ela vai direcionar o marketing e as ações contidas nesse documento vão ir compondo o que a gente vai fazer nos meses subsequentes, as campanhas, estão tudo previsto ali. Então é um direcionamento mais estratégico e mais ligado à marca, ligado ao branding, onde eu defino o tom de voz, onde eu defino a, a linha de abordagem que eu vou ter nas ações de marketing. Então, a diferença entre o planejamento e as ações pontuais é esse. O PEM, né, o plano planejamento estratégico de marketing, é mais robusto, é mais a longo prazo, é um olhar mais para a marca e como ela se comunica com o mercado e seus stakeholders, enquanto que as ações são mais pontuais e elas devem olhar para o que está dentro do planejamento para que sejam desenvolvidas dentro do que a empresa pré-definiu como estratégia da sua marca. Bacana. E isso é voltado para cada empresa específica, né? Cada estratégia que ela tem, cada objetivo é baseado em cima desse objetivo. Exatamente. Apesar de que é mais comum a gente ver empresas maiores fazendo o planejamento estratégico de marketing e seguindo aquele fio da meada, seguindo aquele norte que foi estrategicamente definido, estudado, traçado por equipes profissionais, né, do que empresas menores que costumam seguir o caminho de apostar em ações à medida que o negócio vai crescendo, à medida que as necessidades vão aparecendo, né? É muito, a gente ouve no mercado de sanar a dor. Qual que é a dor do seu negócio nesse momento? Eu espero nesse próximo trimestre aumentar pelo menos em 10% as vendas. Então ele tem aquela dor identificada para aquele período mais curto e ele busca ações, seja com o marketing interno, seja terceirizado com agências ou do próprio decisor, né, do gestor daquele negócio menor, onde o próprio empreendedor ocupa diversas funções dentro da empresa e ele é o decisor de diversas áreas, ele próprio estuda, planeja e decide o caminho que vai seguir para atingir aquele objetivo que a marca, que o negócio dele espera atingir. Então não está tão pautado num planejamento estratégico de marketing a longo prazo, mas ele existe sim, mesmo que seja só na cabeça do empreendedor, mas ele existe e o empreendedor trabalha ali com a sua realidade. Talvez é um negócio local, talvez é um negócio menor e para ele, até por quem sabe indisponibilidade de investimento, faz mais sentido naquele momento inicial do negócio seguir por esse rumo,
ao invés de investir em um planejamento estratégico de marketing a longo prazo, investir em agência ou em equipe interna e assim por diante. Bacana. Danilo vai fazer a segunda pergunta. Luiz, primeiro eu agradecer pelo seu tempo, cara. E aí, quando a gente fala, né, de planejamento de marketing, a gente sabe, né, como o Igor falou, vai muito além de uma simples divulgação, né, onde eu não tenho aí um plano, não sei onde é que eu quero chegar. Então, quando a gente fala de um planejamento de marketing, né, a gente fala de plano, a gente está falando aonde a gente quer chegar e quais ações vamos tomar para conseguir alcançar esse objetivo, né? E aí, a minha pergunta né, qual que é a importância de um plano de marketing bem estruturado para o sucesso de uma empresa? E aí, como que eu faço para eu validar se o meu plano versus o executado realmente foi efetivo? Ótimo. Danilo, vamos lá. Eu vou usar uma figura de linguagem para tornar mais claro, né? Tudo, seja na área de gestão, na área de marketing, a gente ouve uma palavrinha que é assim, que é o norte para tudo, que é planejamento, correto? Então, lançando mão da palavra planejamento e fazendo a figura de linguagem que eu prometi, até para navegar a gente tem uma carta náutica, a gente tem um planejamento, a gente tem um ponto onde que quer chegar, mas quando eu subo no veleiro e começo a navegar, eu preciso içar as velas e aproveitar os ventos que sopram a meu favor. E eu desço as velas para eu não pegar o vento que me leva para um rumo aonde não é aquele que eu quero ir. Nessa nossa situação que você expôs, não é diferente. O planejamento de marketing seria a nossa carta náutica. E as ações seria içar as velas quando houver ventos que soprem a nosso favor para nos levar ao norte, ao destino, onde a gente quer ir, e que eu baixe as velas quando os ventos que sopram não estão ao meu favor, correto? E aí a gente vai falar de análise de mercado, a gente vai falar de momento, nós vamos falar de canais, né? Vou dar um exemplo interno aqui da agência, porque muito se falou sobre funil de venda, muito se falou sobre tráfego pago, uma hora tem determinada marca atingindo melhores resultados, porque içou sua vela para o Google Ads, outra içou sua vela e alcançou melhores resultados, ventos que soprem a seu favor e levem ao destino que ela espera no Meta Ads, e assim por diante. Então, o planejamento de marketing, ele é um documento robusto, um estudo robusto, que mostra direções, mas que não elimina as possibilidades momentâneas, porque o mercado é dinâmico, tudo muda com muita fluidez, com muita rapidez. Então, decisão hoje, ela precisa ser pautada em quê? Em métricas. Então, não é porque eu tenho a minha carta náutica, não é porque eu estou içando as velas quando tem vento que sopra a favor do destino onde que eu quero ir, que eu vou deixar de olhar para os intempéries do mar. Porque por mais que eu tenha vento, por mais que eu esteja indo no rumo que eu quero, pode vir uma onda forte e me derrubar, concorda? Então, mesmo tendo todo esse planejamento, requer do empreendedor, requer do empresário, requer da equipe de marketing ou da agência contratada, ficar de olho em métricas, ficar de olho em momento de mercado, ficar de olho em tendências para atingir os objetivos que ela espera, mas sem esquecer esse planejamento estratégico de marketing, que é o que me direciona em quem eu sou, para onde eu vou, como eu me comunico com o mercado, com os meus stakeholders, onde que eu quero chegar a longo prazo, né? Entendi, Luiz. Então, ou seja, o planejamento estratégico, né, de marketing, ele é importante, só que também mais importante ainda é você acompanhar o momento atual e às vezes precisar fazer um ajuste fino em alguma coisa ou outra. Porque, né, hoje em dia, mais do que nunca, o mercado muda demais. Então, precisa-se ter esse planejamento, mas no decorrer, né, desse caminho, alguns ajustes são necessários conforme, né, você falou, o vento vai mudando. Perfeito, Danilo. Eu só não diria que é mais ou menos importante. Eu acredito que precisa caminhar junto, né, tendo esse planejamento de marketing e lançando mão de acompanhar e entender os momentos de mercado para o seu negócio, né, sem deixar de lado aquele planejamento. Por quê? Porque ele prevê aonde a gente quer chegar a mais longo prazo. E o planejamento estratégico de marketing que a gente entrega para as empresas, ela tem inclusive previsibilidade de orçamento,
né? Quantos negócios, às vezes, investiu pouco e não colheu o resultado que esperava, ou, às vezes, investiu muito e acabou entendendo lá na frente que esse passo que foi dado, essa decisão do gestor, acabou se configurando como um passo, bem no popular, um passo maior que as pernas, né? E isso é prejudicial, gestor nenhum, empreendedor nenhum, que é isso para o seu negócio. Perfeito. Bacana. Vamos então para a última pergunta. Quais são os principais elementos e etapas que devem ser considerados na elaboração desse planejamento estratégico de marketing para ele ser eficiente? Ótimo, perfeito. Primeiro de tudo, é um estudo, é uma análise do seu negócio, do negócio em si para qual você está fazendo aquele planejamento estratégico de marketing. Outra questão é mercado. Quais os stakeholders, onde eu me encaixo, o que é a missão, visão, o que é valor para aquele negócio. Isso vai estruturar a longo prazo, vai causar uma boa estruturação no sentido de pilares fortes, onde você pode erguer parede para cima que não vai derrubar o seu negócio. E é nisso que o planejamento estratégico de marketing se configura, na estruturação robusta do negócio, para não deixar ele se perder lá na frente. Nós demos nas duas perguntas anteriores tantos exemplos sobre o momento de mercado, sobre a onda que pode vir e te derrubar. A gente precisa ter um planejamento mais estratégico. Por quê? Porque quando vem a onda, quando você cai da prancha, você não levanta até zonzo, não é? O negócio não é diferente. Quando você passa por uma parte, quando você passa por cancelamento, por cancelamentos de contrato, quando você passa por períodos de crises econômicas, como tivemos aí alguns anos atrás a pandemia, para o negócio se reerguer, ele levanta, mas ele levanta de perna bamba, concorda? Onde que ele vai se estruturar? Quais os nortes ele vai seguir? Para que lado eu corro, para que lado eu caminho agora? O empresário se encontra desestruturado em função da crise que teve. Precisa estar tudo lá no planejamento estratégico de marketing. E é isso que vai causar robustez e que não vai deixar com que os negócios caiam e tudo mais. Volto na questão do planejamento. Aqui na agência, nós já vimos muito empreendedor de primeira viagem empreender um negócio novo, ser uma novidade de mercado, chamar atenção, principalmente no segmento A e B, de alimentos e bebidas. E aí aquele bar, restaurante bomba nos primeiros anos, nos primeiros trimestres do ano, né, deixa de ser novidade, ele tem uma baixa. Se ele não tem um planejamento, se ele não fez reserva, o que pode acontecer? O momento de baixa pode fechar as portas desse negócio. Então, isso também deve estar previsto e alinhado dentro do planejamento estratégico de marketing. Concorda que as épocas do ano são sazonais? Pegando esse exemplo do segmento A e B, nós temos aí um início do ano que normalmente é mais de baixa, porque a turma está viajando e tudo mais, os negócios locais não recebem aquele volume de clientela no segmento A e B. Quando chega meados de junho, julho, tipicamente aqui nós estamos no interior de Minas, nós vamos ter festas juninas. E aí o que os tradicionais bares, restaurantes e coisas das cidades ganham que ele não tinha antes? Novos concorrentes. Porque daí, ao invés de ir no seu restaurante, no seu bar, na sua espetaria, onde que a turma vai? Na barraquinha. Isso está previsto? Você se programou para esse período, você sabe que vai ter uma baixa? O inverso também pode ser verdadeiro. Para muitos negócios, é o mês das mães, o maior mês de faturamento, o maior mês de venda no varejo. Para outros, é o mês dos pais. Para outros, é o Natal. Então, o planejamento estratégico de marketing vai olhar para tudo isso. Bacana, Luiz. Então, é bem mais profundo do que a gente imagina, né? São muitos detalhes, né? Muitas nuances que a gente precisa estar atento para, igual você falou, até essa sazonalidade, coisas que são corriqueiras, a gente talvez não perceba, né? Mas está acontecendo, tem que ter esse olhar para evitar uma queda brusca e acabar fechando o negócio. Muito bom. Perfeito. Bom, então é isso, Luiz. A gente agradece novamente a participação, né, seu tempo, a disponibilidade, e foi muito rico, né, participar dessa entrevista com você. A gente com certeza tem novos olhos aí para o marketing e para o planejamento estratégico de marketing como um todo. Perfeito. Obrigado, Igor. Obrigado, Danilo. Perfeito, Luiz. Muito obrigado, cara. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.